Oi, eu sou o Rick e nesse vídeo eu vou falar sobre um diretor que é mestre em brincar com o tempo e também em deixar a gente mais perdido do que cego em tiroteio e mais desorientado que GPS sem sinal. Ele mesmo, Christopher Nolan. Mais especificamente sobre os filmes dele. Então caneta e papel na mão para anotar a lista com todos os filmes de Christopher Nolan. Calma aí, nerd. Antes de falar dos filmes de Nolan, queria te pedir que se inscrevesse no canal, que é de graça e me ajuda muito. E já que se inscreveu, ativa o sininho também para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo. Eu agradeço de coração e agora bora pro vídeo. Mas vamos lá, toda essa parada de brincar com o tempo é coisa do Nolan, tá? Aqui vamos manter as coisas mais simples e apresentar os filmes em ordem cronológica. Following. O primeiro filme da carreira do diretor é de 1998, já mostra uma das assinaturas principais do diretor em termos de roteiro, que é essa questão de brincar com o tempo. O filme segue uma linha do tempo não linear, então você vai montando o quebra-cabeça conforme assiste. Em Following, o protagonista é o escritor que está sem ideia para suas histórias e decide seguir estranhos pelas ruas de Londres só para ver onde eles vão e como vivem. Tipo um Globo Repórter. Convenhamos que isso aí já é creepy pra caramba, né? Mas é o que ele acha que pode ser uma boa fonte de inspiração, então beleza. Em uma dessas, digamos, caminhadas inspiradoras, ele acaba seguindo um ladrão um tanto quanto peculiar, que deixa o escritor fascinado e ambos começam uma relação de amizade que, sabe aquele ditado, quem mexe com fogo acaba se queimando? Pois é, estamos falando de Nolan aqui, então pode esperar que a partir dessa amizade inusitada vai acontecer muita reviravolta que vai levar para um caminho surpreendente. Memento. Agora, imagina acordar todo dia sem conseguir lembrar de nada do que aconteceu recentemente. Tipo, você sabe quem você é, você lembra do seu passado antes de um certo evento da sua vida, mas qualquer coisa nova que você aprenda a partir desse momento some da sua cabeça em minutos. Esse é o drama de Leonard Shelby, interpretado por Guy Pearce no filme Memento, lançado no ano de 2000. A história começa com Leonard matando um cara chamado Ted, mas o filme não segue a sequência normal dos eventos, ele é montado de trás para frente. Isso significa que a gente, assim como Leonard, sempre chega numa cena sem saber o que veio antes. Olha como mais uma vez Nolan usa o tempo de forma genial, cara. Contando a história dessa forma, Nolan consegue transferir todo o sentimento de confusão de Leonard direto para a gente que está assistindo. A trama gira em torno de descobrir o responsável pelo evento traumático que tirou a memória de Leonard, e para isso, ele desenvolveu um sistema próprio de investigação, registrando tudo que via e pessoas que encontrava com fotos Polaroid, sabe? Aquelas que você tira a foto e ela já é impressa na própria câmera aqui na frente? Então, ele tirava essas fotos e anotava informações atrás dela. Além disso, ele também tatuava as pistas no próprio corpo, para garantir que não perdesse as anotações e que olharia sempre para elas. Ao longo do filme, levantamos vários questionamentos, pois assim como Leonard, não sabemos o que aconteceu antes da cena que está sendo mostrada. E por isso, não temos certeza nem se podemos confiar nas anotações de Leonard, pois elas podem ter sido manipuladas por um terceiro. Memento é um filme que prende a gente na frente da tela, porque cada nova informação é como se fosse uma nova peça de um quebra-cabeça que estamos tentando montar. Insônia. Em Insônia, lançado em 2002, Will Dormer, interpretado por ninguém mais ninguém menos que Al Pacino, é um detetive experiente, daqueles que já viram de tudo na vida. Mas ele carrega um peso na sua consciência por algo do passado. É, nerd, eu sei que você sabe bem como que é isso, né? Eu também sei, confesso. Todo mundo tem algo do passado que sente uma vergonha, carrega um peso. Mas enfim, Will é enviado para o Alasca, onde o sol nunca se põe nessa época do ano, para investigar o assassinato brutal de uma jovem. Até aí tudo bem, mas tem um probleminha. Como nunca fica à noite, Will não consegue dormir e em meio a dias sem pregar o olho, enquanto tenta resolver um caso complicadíssimo, a mente de Will começa a pregar peças nele mesmo e a investigação acaba virando um jogo psicológico, onde Will já não consegue distinguir muito bem o que é real do que é paranoia. Diferente dos outros filmes de Nolan, Insônia não tem brincadeiras temporais, mas a tensão psicológica e o jogo mental são tão intensos que você sente o peso da insônia junto com o protagonista. Agora vamos entrar no mundo dos super-heróis, porque o próximo da lista é Batman Begins de 2005. Batman Begins. Tá, a gente já tinha visto várias versões do Batman no cinema. Algumas mais sérias, outras mais cartunescas.
Enfim, mas aí chega Christopher Nolan e muda tudo, trazendo um Bruce Wayne que parece uma pessoa de verdade, com medos, traumas e um baita desejo de justiça. O filme começa mostrando Bruce, interpretado por Christian Bale, bem longe de Gotham, treinando nas montanhas com um grupo secreto chamado Liga das Sombras, liderado por Ra's al Ghul, interpretado por Liam Neeson. Lá ele aprende artes marciais, técnicas de infiltração e principalmente como usar o medo a seu favor. Mas quando descobre que a Liga das Sombras quer destruir Gotham porque acha que a cidade é um caso perdido, Bruce se recusa a participar e foge. Chegando em Gotham, ele encontra uma cidade dominada pelo crime e pela corrupção. Mas como combater isso sendo apenas um playboy bilionário? É aí que nasce a ideia do Batman. Com a ajuda de Alfred e do engenheiro Lucius Fox, ele monta seu arsenal, um traje resistente, um Batmóvel insano e todo o esquema para agir nas sombras. Mas claro, não demora para que ele arranje inimigos, e um dos principais é o Dr. Jonathan Crane, o Espantalho, interpretado por Cillian Murphy. Um psiquiatra completamente maluco que usa um gás alucinógeno para aterrorizar as pessoas. E para piorar, ele não está sozinho, tem alguém ainda mais perigoso puxando as cordas por trás desse plano. Enquanto isso, Bruce tenta equilibrar sua vida dupla, um milionário irresponsável de dia e um homem morcego à noite. Aqui a gente vê um Batman construído do zero. Ele não começa sabendo tudo, ele erra, ele apanha, mas vai aprendendo enquanto se torna o Cavaleiro das Trevas. Esse filme não só trouxe um Batman mais sério e realista, como abriu o caminho para uma trilogia que ia acabar ainda mais épica com o Cavaleiro das Trevas de 2008. Mas antes disso, ele ainda lançou o filme O Grande Truque em 2006, e é dele que vamos falar agora. O Grande Truque. Se eu perguntar qual é a parte mais importante de um truque de mágica, você sabe responder? O filme já começa explicando isso. Um truque tem 3 atos. Primeiro a promessa, onde o mágico te mostra algo comum. Depois o desenvolvimento, onde ele faz algo extraordinário. Mas o que você realmente quer ver é o terceiro ato, o grande finale, onde acontece algo inesperado e inacreditável. Essa é a mesma estrutura que Nolan aplica no filme, mostrando a rivalidade entre 2 mágicos obcecados um pelo outro. De um lado temos Robert Enger, interpretado por Hugh Jackman, um showman nato, carismático, que sabe como encantar a plateia. Do outro, Alfred Borden, interpretado por Christian Bale, um gênio da técnica que não liga tanto pro espetáculo, mas tem truques impossíveis de serem explicados. Os dois começam como parceiros, mas depois de um trágico acidente num truque, viram inimigos mortais. E aí começa um jogo de obsessão, sabotagem e vingança, com um tentando superar o outro a qualquer custo. E aqui vale tudo, tá? Roubar truques, espionar performance e até colocar em risco suas próprias vidas. Tudo isso leva a um grande finale, assim como a estrutura de um grande truque de mágica, mostrando os mágicos dispostos a fazer sacrifícios extremos pela perfeição. Mas será que vale a pena? Bom, aí você assiste o filme e me conta nos comentários se vale mesmo a pena ou não. Agora sim, vamos falar de O Cavaleiro das Trevas, de 2008, que de verdade é um dos melhores filmes de super-heróis já feitos, com um vilão que ficou marcado e vai continuar marcado para sempre na cultura pop. O Cavaleiro das Trevas. O que é justiça, o que é certo, e até onde você iria para fazer o que é necessário, mesmo que isso custasse a sua alma. O Cavaleiro das Trevas não é só um filme de ação, é um estudo psicológico profundo sobre as escolhas, a moralidade e os limites da humanidade. O filme começa com o caos já instalado em Gotham. O criminoso mais insano da cidade, o Coringa, interpretado pelo saudoso Heath Ledger, começa sua jornada de destruição. Ao contrário de outros vilões, ele não quer dinheiro, ele não quer poder. Ele quer causar o caos e mostrar como as pessoas, mesmo aquelas que se mostram as mais virtuosas possíveis, podem ser corrompidas quando pressionadas até o limite. Ele é o caos puro, sem regra e sem lógica. A ideia dele é que, no fundo, todo mundo tem uma linha que, se cruzada, vai fazer com que a pessoa se torne como ele, uma força imprevisível e destrutiva. Enquanto isso, temos o Batman, que começa a se tornar mais do que um simples herói. Ele está tentando salvar Gotham, mas as suas ações começam a ser questionadas. Ele sabe que, para proteger a cidade, ele vai precisar ir além, ultrapassar a linha, fazer escolhas difíceis e se arriscar a ser visto como um vilão.
Afinal, quem realmente é o herói nessa história? O Batman que faz o certo ou o Coringa que revela a verdade nua e crua sobre o que o ser humano é capaz? E aí entra a dinâmica de Gotham. Com a ajuda do promotor de justiça Harvey Dent, parece que Gotham finalmente tem uma chance de se salvar. Mas claro, o Coringa não vai deixar isso acontecer tão fácil. Ele começa a desestabilizar todo o sistema e usa Batman, Dent e Gotham para o seu joguinho psicológico. E meu amigo, a atuação de Heath Ledger como Coringa é simplesmente épica. Ele não apenas interpreta o vilão, ele encarna a ideia do caos. Foi uma performance que ficou marcada na história do cinema, e só por ela já vale demais assistir o filme. Em O Cavaleiro das Trevas, Nolan não fez só um filme de super-herói. Ele fez um filme de reflexão sobre a natureza humana e sobre os limites da moralidade. Agora bora seguir para A Origem, de 2010. A Origem. Agora sim, o bagulho é doido, o filho chora, a mãe não vê, e nem o filho que tá vendo consegue entender o que tá acontecendo. Vamos falar de A Origem, um filme que literalmente viaja pela mente humana e bagunça a nossa como espectador. É um dos filmes mais difíceis de entender do diretor e ao mesmo tempo é um dos mais fascinantes. Imagina poder estar nos sonhos de outra pessoa e manipular o que ela sonha. Esse é o trabalho de Dom Cobb, interpretado por Leonardo DiCaprio, um especialista em extração. Ou seja, ele rouba ideias de dentro da mente das pessoas, ele extrai essas ideias enquanto elas estão sonhando. Isso por si só já é uma maluquice, mas para ele era uma segunda-feira, um trabalho tranquilo. O problema foi quando apareceu um trabalho para ele implantar uma ideia na mente de alguém, ao invés de retirar, o que é chamado de Inception, ou Origem, como diz o título do filme. E é muito mais difícil do que parece. Cobb é contratado por um empresário poderoso para implantar uma ideia no herdeiro de um império corporativo para que esse herdeiro destrua o império do pai. Mas claro, esse é um trabalho muito mais complicado do que apenas convencer alguém. Eles precisam entrar nos sonhos do herdeiro e implantar essa ideia em um nível tão profundo que ele nunca perceba que foi manipulada. O lance é que para conseguir isso, Cobb e sua equipe precisam entrar em vários níveis de sonho, e conforme eles vão descendo os níveis, a noção de tempo e espaço vai se distorcendo. O tempo no mundo dos sonhos passa muito mais devagar do que no mundo real. Olha aí mais uma vez a brincadeira com o tempo. Mas voltando para o filme, isso transforma a missão deles em uma bomba relógio. Pois se algo der errado, eles podem ficar presos em um sonho eterno. E ainda tem o fato de que Cobb está lidando com seus próprios demônios internos que interferem nos seus sonhos. Mas o problema maior é que, como em qualquer sonho, nem tudo é o que parece. E as coisas começam a se tornar cada vez mais complicadas à medida que Cobb e sua equipe tentam separar a realidade da ilusão. E no final, a linha entre o que é sonho e o que é real se torna um grande enigma. Agora, sério, que tristeza perceber que um filme que estreou há 15 anos atrás foi um filme que eu vi ali no cinema. A idade veio pra todo mundo mesmo, viu? Mas o filme fez um baita sucesso na época e fez a palavra Inception até virar um termo quando referimos a alguma coisa dentro da própria coisa. Deu pra entender? Enfim, é um filmaço e você tem que ver. E veja mais de uma vez, tá? O Cavaleiro das Trevas ressurge. O Cavaleiro das Trevas ressurge começa com Gotham em um momento de paz, onde a cidade parece finalmente ter se estabilizado. Bruce Wayne, que antes era o Batman, agora vive isolado, sem saber o que fazer da sua vida. Porém, estamos falando de Gotham City, meus amigos, e o caos é inevitável. A chegada de Bane, interpretado por Tom Hardy, um mercenário brutal e imbatível, põe toda aquela tranquilidade a perder. Bane não só tem a força física e inteligência estratégica para causar estragos, mas também tem um plano para destruir Gotham de uma maneira que nem o Batman pode impedir. E ele começa a desmantelar tudo que Gotham construiu até ali. Mas Bruce está longe do seu auge. Ele está quebrado fisicamente e emocionalmente. E é nesse momento que aparece a personagem Selina Kyle, interpretada por Anne Hathaway, que se torna uma aliada. Além disso, o Cavaleiro das Trevas ressurge também traz um outro personagem que é bem emblemático, que é o John Blake. E à medida que a ameaça de Bane vai crescendo, Bruce percebe que talvez Gotham precise de um novo herói. O grande questionamento do filme é:
Batman ainda tem um papel a desempenhar ou sua presença apenas atrapalha o que precisa ser feito? Bruce precisa confrontar o seu maior medo, que é abdicar do próprio ego para permitir que outros sigam em frente. O Cavaleiro das Trevas é o fim de uma era e fecha a trilogia do Homem-Morcego do Christopher Nolan. Interestelar. Deu ruim pra Terra, o planeta tá inóspito, não dá pra plantar mais nada, vai todo mundo morrer e o último a sair que apague as luzes. É nesse climinha gostoso que Cooper, um ex-piloto da NASA que agora vive como fazendeiro, descobre que a NASA está em uma missão secreta para descobrir um novo planeta habitável. E ele se torna piloto em uma missão de reconhecimento desses planetas. Missão quase suicida, por sinal, tá? Mas a esperança de salvar a humanidade faz ele aceitar o trabalho. E a viagem não é ir num planeta aqui pertinho, vizinho não, tá? Eles têm que passar por um buraco de minhoca para visitar planetas em outros sistemas solares. Olha que loucura! E tem um detalhe. No espaço, o tempo passa de forma diferente devido aos efeitos da relatividade. Quando eles chegam a um planeta perto de um buraco de minhoca gigante, o tempo acelera de maneira absurda. Apenas algumas horas ali são equivalentes a anos ou até décadas na Terra. E isso cria um dilema emocional para Cooper, que tem que lidar com o fato de que enquanto ele está lá tentando salvar a humanidade, o tempo está passando de forma totalmente diferente para sua filha Murphy. E pode ser que quando ele volte, ela já nem esteja mais viva. Além disso, o filme também explora a ideia do amor como uma força que transcende até as barreiras do tempo e do espaço, sendo algo que conecta Cooper e sua filha e se torna uma chave para o grande mistério por trás da missão. A questão central de Interestelar é a luta pela sobrevivência da espécie humana e a busca por um propósito maior. E em meio a isso, o filme nos leva a refletir sobre nossa existência no universo, sobre o que significa ser humano e como as relações podem ser o que realmente mantém tudo junto, mesmo quando tudo parece estar se desintegrando. Interestelar é um filme visualmente deslumbrante e intelectualmente estimulante. É uma ficção científica que mistura emoção e ciência de forma tão profunda que mesmo depois dos créditos subirem, você continua refletindo sobre a vida, o universo e o nosso papel em meio a isso tudo. E olha, por muito tempo o Interestelar passou batido por mim, tá? Eu demorei muito para assistir. Eu não tinha assistido, até que ele entrou em uma edição comemorativa, ele entrou no cinema de novo, e aí sim eu pude assistir pela primeira vez no IMAX. E teve um toque especial, que eu consegui assistir com o meu filho ainda, o que não era possível na época de lançamento, por ele ser muito novo. Então para mim foi muito especial. Mas não dá essa bobeira de deixar esse filme passar batido, tá? Porque é uma experiência que, sério, falta palavras para descrever. Dunkirk. Dunkirk não é apenas um filme de guerra qualquer. Nolan nos conta a história da evacuação da cidade de Dunkirk durante a Segunda Guerra Mundial, onde mais de 300 mil soldados aliados ficaram presos em uma praia na França. O que fez Dunkirk diferente de outros filmes de guerra é o foco na tensão pura e na experiência visceral, quase como se você estivesse ali no meio da ação. O filme é dividido em 3 perspectivas diferentes que se entrelaçam. A primeira perspectiva é a terrestre, que segue o jovem soldado Tommy, que está tentando escapar da praia e voltar para casa. Ele tenta fugir da ameaça dos soldados nazistas atravessando a praia e pegando barcos de resgate. A segunda perspectiva é a aérea, apresentada por um piloto de caça britânico, o comandante Farrier, que está sobrevoando a área para proteger os soldados enquanto eles tentam escapar dos ataques aéreos. E a terceira perspectiva é a marítima, que segue a história de um civil, o Mr. Dawson, que pilota o seu barco pessoal para ajudar na evacuação, levando soldados para a Inglaterra. A grande sacada de Dunkirk é que ele se passa quase inteiramente em tempo real. Então, como espectador, você sente o peso de cada minuto. O filme não tem muito diálogo, mas a ação, o som e a cinematografia te colocam direto na pele dos personagens. A imersão é incrível, você sente a tensão, medo e urgência que aqueles soldados estavam sentindo. Mas não pense que Dunkirk é só sobre a batalha, na verdade é muito mais sobre a sobrevivência. Cada segundo é uma luta contra o tempo e contra a iminente destruição. O filme foca nas decisões que cada personagem precisa tomar, muitas vezes sem ter certeza de que elas vão levar a algum lugar seguro. Aqui Nolan mais uma vez usa a imponência do som e os efeitos do IMAX para te colocar dentro da guerra. O uso da música de Hans Zimmer também é algo que deixa o clima ainda mais tenso, especialmente quando ele emprega o
famoso efeito do tic-tac do relógio, que faz você sentir a pressão do tempo em cada cena. Em Dunkirk, Nolan fez um trabalho incrível ao apresentar a guerra de um ângulo diferente, sem glamourizar a violência, mas mostrando a luta pela sobrevivência de uma maneira honesta e angustiante. Tenet. Um vilão que tem a habilidade de manipular o tempo é um prato cheio para Nolan, que adora brincar com o espaço-tempo, né não? Em Tenet, filme de 2020, o protagonista é recrutado por uma organização misteriosa chamada Tenet para impedir que um vilão chamado Andrei Sator, que tem a habilidade de manipular o tempo, destrua o futuro da humanidade. Ao longo da história, a missão do protagonista se torna um jogo complexo entre a ação no presente e as ações do futuro. O filme trata de um conceito de viagem no tempo, mas de uma forma totalmente diferente das que estamos acostumados. Em vez de viajar fisicamente para o passado ou o futuro, o tempo é manipulado em nível de partículas e objetos. Ou seja, uma pessoa pode estar se movendo para frente no tempo enquanto uma outra está se movendo para trás. Meu amigo, prepara a cabeça que o trem é confuso mesmo. A trama se complica ainda mais quando o protagonista tenta descobrir como Sator tem essa habilidade e o que ele está planejando. E para isso o protagonista conta com a ajuda de Neo, interpretado por Robert Pattinson, um parceiro de Tenet que tem suas próprias motivações misteriosas. O filme também envolve espionagem, cenas de ação fantásticas e uma luta constante contra o tempo, literalmente. Tenet é um dos filmes mais complexos e desafiadores de Nolan. É um filme que mexe com o entendimento do tempo de uma maneira totalmente nova. E no fim das contas deixa uma sensação de que você acabou de testemunhar algo que nunca vai entender 100%. Oppenheimer. Depois de tanta ficção científica e espionagem, Nolan decidiu mergulhar em algo bem mais real e histórico com Oppenheimer. Esse filme conta a história de J. Robert Oppenheimer, o físico teórico que liderou o Projeto Manhattan, que resultou na criação da bomba atômica durante a Segunda Guerra Mundial. É um retrato das tensões políticas, científicas e pessoais envolvidas nesse marco da história e, claro, no dilema moral que veio com o poder devastador dessa invenção. O filme segue Oppenheimer, interpretado por Cillian Murphy, enquanto ele lida com os desafios de criar uma arma de destruição em massa para os Estados Unidos, tudo isso em meio à Segunda Guerra Mundial. No centro da história está a questão da responsabilidade científica e moral. Oppenheimer, que inicialmente acreditava estar fazendo o que era necessário para acabar com a guerra e garantir a segurança do país, logo se vê atormentado pela devastação que sua invenção pode causar. Não só durante a guerra, mas no futuro da humanidade. O filme não é apenas sobre a construção da bomba, mas também sobre os conflitos internos de Oppenheimer, suas questões pessoais e filosóficas e a interação com outros cientistas e políticos. O filme alterna entre diferentes períodos da vida de Oppenheimer, incluindo sua carreira acadêmica, os primeiros passos no Projeto Manhattan e depois o julgamento e as consequências após o lançamento das bombas em Hiroshima e Nagasaki. Emily Blunt faz o papel da sua esposa Kitty Oppenheimer e Robert Downey Jr. interpreta Lewis Strauss, um político que entra em confronto com Oppenheimer após a guerra, representando o lado mais político e ambicioso dessa história. A história também explora a tensão entre Oppenheimer e seus colegas cientistas, como o Albert Einstein, que aparece de forma simbólica, questionando o impacto das invenções de Oppenheimer no futuro da humanidade. Oppenheimer é sem dúvida um dos filmes mais sérios e intimistas de Nolan, mais centrado em drama histórico e psicológico do que em ação e ficção científica. Mas se engana quem acha que por isso pode ser um filme entediante. A tensão moral e existencial que Nolan consegue construir ao redor da criação da bomba atômica faz com que esse filme seja igualmente fascinante e perturbador. Agora me conta, nerd, os filmes que você já viu do Nolan, você conseguiu entender? Fala a verdade, hein? E deixa também nos comentários qual o seu filme favorito dele, que eu tô curioso para saber. E claro, se você curtiu esse conteúdo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho e compartilhar com quem também ama esse nosso mundinho nerd, hein? Te vejo em um próximo vídeo. Até mais!